Pessoal, vamos lá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos, né? Nossa aula de hoje vai ser sobre probabilidade, certo? A probabilidade é a chance de algo acontecer. Todo mundo concorda com isso? Sim, né? Mas, gente, a probabilidade foi desenvolvida por volta do século XVII com esses dois matemáticos aqui, Pascal e Fermat. Então, por causa de um jogador de cartas francês, o Meiré, ele procurou o Pascal para que eles pudessem desenvolver algumas chances para saber por que ele perdia tanto. Então, ele queria saber qual era o motivo das perdas dele inexplicáveis. Então, Pascal e Fermat desenvolveram a teoria de probabilidades para ajudar o tal de Meiré, né? Pensa bem. Vamos lá. Quando a gente vai trabalhar com probabilidade, a gente tem que saber alguns conceitos. O primeiro é de experimento. O que vem a ser um experimento? Experimento é um objeto em estudo. Por exemplo, se a gente falar no caso do dado. Quando lança um dado, o que pode acontecer? Sai uma face, número 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, não é isso? Então, o objeto em estudo, o experimento, quando lança um dado, é o lançamento do dado. Tá, mas existem dois tipos de experimento, o experimento determinístico e o experimento aleatório. O que vem a ser o experimento determinístico? Por exemplo, se eu pegar a caneta e soltar ela, com certeza ela vai o quê? Cair. Todo mundo consegue prever o resultado, mesmo se eu não soltar a caneta, não é? Por exemplo, outro exemplo, a temperatura que a água ferve. A água ferve ao nível do mar, a qual temperatura? 100 graus, não é isso? Então, com certeza, todo mundo vai ter, não importa onde que ele esteja, é possível prever experimento. Mas quando a gente fala em experimento aleatório, é algo que não pode ser previsto. Quer dizer o seguinte, é a sorte, aleatório significa a sorte de algo acontecer. Então, por exemplo, eu posso prever as condições climáticas de domingo, do próximo domingo? A gente sabe que tem previsão do tempo, não é? A previsão, como o próprio nome diz, é uma previsão. Então, a gente não sabe com certeza o que vai acontecer no próximo domingo. A taxa de inflação do próximo mês, é possível de determinar? Não. Tem vários fatores que vão interferir nisso. O resultado ao lançar um dado ou uma moeda. Quando lança o dado, todo mundo sabe que pode sair um número de 1 a 6. E quando lança uma moeda, cara ou coroa. Mas eu posso precisar se vai sair cara ou coroa antes de lançar? Não. Então, isso são o quê? Experimentos aleatórios. O tempo de duração de uma lâmpada. Todo mundo sabe que uma lâmpada vai durar exatamente 360 dias? Ou 365? Não. Pode durar mais, pode durar menos. Então, quer dizer o seguinte, todos esses experimentos são experimentos o quê? Aleatórios. Tirar uma carta do baralho. Dá para saber com certeza que carta que eu estou tirando? Não. Então, também é um experimento aleatório? Isso. Então, ó, os dois tipos de experimento. Determinístico é aquele que a gente pode prever o resultado antes de acontecer o experimento. Igual eu falei, soltei a caneta, com certeza vai o quê? Cair. Então, não preciso soltar, porque senão eu vou ter que pegar, né? Então, não vou soltar. O outro experimento aleatório é aquilo que a gente não pode prever o resultado. Tá, espaço amostral. Gente, o espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis para um experimento. A gente vai usar duas letrinhas, ou usa o ômega ou o S maiúsculo para indicar o espaço amostral. Tá, se o espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis para um experimento, quando eu lanço um dado, então o que pode acontecer? Pode sair o 1, o 2, o 3, 4, 5 ou 6. Todo mundo concorda? Tá. O tipo sanguíneo de um indivíduo. Quantos são os grupos? 4. Ele pode pertencer ao grupo A, ao grupo B, o grupo AB ou o grupo O. Então existem apenas 4 possibilidades. Opinião de um eleitor sobre um projeto. Ou o cara é favorável ou ele é o quê? Contrário. Concorda? São as duas posições possíveis ali. Tempo de duração de uma lâmpada. O tempo de duração de uma lâmpada vai ser com T maior que 0. Com certeza vai durar mais do que 0, né? Agora, quanto tempo a gente não pode prever? Alguma dúvida aqui, gente? Espaço amostral? Então, espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis para um experimento. Pode ser um intervalo, mas só que acontece o seguinte, quando a gente estuda a análise combinatória, você lembra que os resultados previstos sempre estão no conjunto dos números naturais? Então, quer dizer o seguinte, pode ser um intervalo, mas aquele intervalo tem que ser finito. Tá? Evento. O evento é o quê? O evento é um acontecimento. E o evento, então, são os possíveis subconjuntos de um espaço amostral, ou seja, qualquer um dos possíveis resultados de um experimento aleatório. Por exemplo, quando a gente lança um dado não viciado, o que significa um dado não viciado? E que todas as faces têm a mesma chance de ocorrer, certo? Por exemplo, a chance de lançar o dado e sair uma face 1 é uma chance em 6.
Qual que é a chance de lançar o dado e sair a face 6? 1 em 6. Todo mundo concorda, né? Então ele fala aqui assim, veja alguns eventos. O evento A é sair face par. Então o evento A vai ser composto por quem? 2, 4 e 6. Esse conjunto 2, 4 e 6 está contido no espaço amostral? Está, porque o espaço amostral é quem? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Certo? Gente, pega a folhinha. Voltando aqui, vamos lá. Conjunto C. O evento C é sair face 1. Quando você lança o dado, quantas faces tem? 6. Mas a face 1 existem quantas? Só uma. Então o evento sair face 1 vai acontecer uma única vez. Ele também está contido no espaço amostral? Tá. D. Sair face 7. O dado tem face 7, um dado normal? Não, quer dizer que se torna um evento o quê? Impossível. Gente, o evento impossível ele é representado pelo vazio. Conjunto vazio. E o vazio está contido dentro de qualquer conjunto? Está. Então, como o vazio está contido, sair face 7 está contido no espaço amostral? Está. Mas a gente sabe que é o seguinte, o dado não tem face 7, certo? Então, olha lá. E, o evento E é sair face menor que 7. Quando eu lanço o dado, quantas são as faces menores que 7? 6. São todas, né? Que são a face 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Só recordando então, evento é um acontecimento. E o evento sempre vai ser o quê na probabilidade? Um subconjunto do espaço amostral, certo? Então foi o que eu tinha falado aqui no início assim. Por exemplo, lança um dado. Qual que é o evento se sai um número ímpar? Então quem tem que sair? 1, 3 e 5. 1, 3 e 5 está contido no espaço amostral? Está, né? Gente, ó, operações com eventos. Sejam os eventos A e B definidos no espaço amostral. Então, a união com B é juntar todos os elementos no único conjunto. Eu estava falando assim, vamos lá. Eu tenho o evento A. O evento A é sair um número par. Então, quem que é par no dado? 2, 4 e 6. Se eu falar que o evento B é sair um número ímpar, então quem que é ímpar? 1, 3 e 5. A união A com B vai dar quem? O espaço amostral no lançamento do dado, né? Então, quer sair 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Mas aí, se eu pensar assim, o evento A é sair par. Então, 2, 4 e 6. O evento B é sair um número primo. Quem que é primo no dado? 2, 3 e 5. A união de A com B vai ser quem, então, agora? Só 2, 3, 4, 5 e 6. Entendeu? Então, a união é juntar todos os elementos no único conjunto. Elemento que repete vai uma única vez para o conjunto, não é isso? Tá. Agora, a interseção com B. A interseção entre os conjuntos A e B representa o quê? A ocorrência simultânea dos dois eventos. Voltando ao exemplo, então, do primo com par. Então, par é o 2, 4 e 6. Primo vai ser quem? 2, 3 e 5. Qual que é a interseção desses dois conjuntos, desses dois eventos? Só o 2, porque tem que ser par e primo. Acontecer as duas coisas simultaneamente. Certo, Vitória? Então, vamos lá. A e B. A e B são disjuntos ou mutuamente exclusivos quando não tem nenhum elemento em comum. Isto é, A interseção com B é igual a vazio. Gente, toda vez que os caras falar que os eventos são exclusivos, significa que a ocorrência de um não interfere na ocorrência do outro. Por exemplo, se eu falar assim, saiu um número par, isso interfere em sair um número ímpar? A interseção entre os dois é qual? Vazio. Então, nesse caso, os eventos são o quê? Disjuntos ou mutuamente exclusivos. A e B são complementares. Se sua interseção é vazia e a sua união representa o espaço amostral. Ou seja, A inter B é vazio e a união com B dá o espaço amostral. Se a gente voltar no caso do dado com 1, 2, no caso, os ímpares, né? 1, 3 e 5. E os pares 2, 4 e 6, a união dos dois dá o espaço amostral? Tá. Então, nesse caso, a gente fala que os eventos são eventos o quê? Complementares. Certo? Alguma dúvida aqui, gente? Não. Pode ser um dado só que você vai lançar duas vezes. Então, igual o Thiago falou, é o seguinte, no caso do dado, sair ímpar e sair par são elementos, são eventos disjuntos? São exclusivos. Então, quer dizer o seguinte, um exclude o outro. Por quê? Se eu falo que saiu par, saiu quem? 2, 4 e 6. Se eu falei que saiu ímpar, saiu quem? 1, 3 e 5. A ocorrência de um não interfere na ocorrência
do outro, tá? Gente, o complementar de um evento A é representado por... Tem duas fórmulas. Lá no primeiro colegial, quando a gente estudou lá conjuntos, eu colocava assim, A com C em cima. Não representa o complementar de A? Ou também pode ser o A com o traço em cima. Esse A com o traço em cima representa o complementar do evento A. Então vamos voltar no caso do dado, que é mais simples para a gente. Lançou o dado, saiu o número par, todo mundo já sabe que saiu quem? 2, 4 e 6. Mas qual que é o complementar, então, de sair 2, 4 e 6? Sair 1, 3 e 5, que é um número o quê? Ímpar, né? Então é isso, tá? Então, sempre quando falar em complementar, é o que falta para aquele evento ficar igual a quem? O espaço amostral, no caso, tá? Vamos lá, exemplos. No lançamento de um dado, então, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é o espaço amostral, não é? Se considerarmos os eventos A, 2, 4 e 6, que são só os pares, o B, 4, 5, 6 e C1, obtenha A interseção com B. Então aqui está o conjunto A, aqui está o conjunto B. A interseção é o conjunto formado por todos os elementos que pertencem aos dois conjuntos simultaneamente, não é? Quem que pertence aos dois? 4 e 6. A interseção com C. Quem está presente no conjunto 2, 4 e 6 e ao mesmo tempo no conjunto 1? Tem alguém? Não, então quer dizer que a interseção é vazio. A união com B. Então a operação de união é o quê? Juntar todos os elementos no único conjunto. Então, a união com B vai ser o conjunto formado por 2, 4, 5 e 6. Já a união com C, conjunto A é 2, 4, 6, união com o conjunto C, que é 1, a união dos dois formou o conjunto 1, 2, 4 e 6. Tá, o que seria o complementar de A? Quem que é o conjunto A? 2, 4, 6, não são os números pares? O complementar de A, então, tem que ser os números ímpar no lançamento de um dado. Então, por isso a resposta é 1, 3 e 5. Então, o complementar de sair um número par é sair um número que não seja par. Certo isso? Tá. Frequência relativa. Gente, lá no primeiro colegial também a gente já estudou essas coisas lá em estatística. A frequência relativa de um dado evento vai ser sempre o quê? O número de vezes que o evento acontece sobre o total de experimentos. Tá. Vamos fazer uma pesquisa aqui. Se a gente vai fazer uma pesquisa e eleger um representante para o nosso grupo aqui. Se o nosso grupo tem, vamos falar assim, vamos pegar o terceiro colegial. Se a gente tem 300 alunos, certo? Vamos escolher um representante para o terceiro colegial. Aí a Isabela se candidata e ela recebe 100 votos. Com qual frequência a Isabela teve a votação? É só dividir 100, que é o número de votos que ela teve, sobre o total que é 300. 100 dividido por 300 dá quanto? 1/3. Então quer dizer que a Isabela teve 1/3 dos votos. Mas a frequência relativa, a gente só calcula ela quando a gente conhece todas as informações. Ou seja, depois que foi apurado todos os votos, eu consigo saber quantos votos ela teve, a Isabela teve, e quantos votos foram dados no total, certo? Então, frequência relativa, a gente só consegue calcular quando eu conheço tanto o número de elementos do evento e o número de elementos do espaço amostral. O que é diferente da probabilidade. Por exemplo, se eu falar assim, qual que é a probabilidade do Matheus vencer a eleição para presidente da República? Certo? Como o Brasil tem mais de 135 milhões de pessoas, eu vou entrevistar 135 milhões de pessoas? Não, né? Então quer dizer que a probabilidade é uma chance de algo acontecer. Eu vou fazer uma estimativa daquilo. Então, a probabilidade de um evento é determinada pelo quociente entre o número de elementos do evento e o número de elementos do espaço amostral. Então, ó, probabilidade sempre vai ser o número de elementos do evento sobre o número de elementos do espaço amostral. Voltando no início da aula, eu falei que evento é um subconjunto do espaço amostral. O espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis para um experimento, não é isso? Na biologia, costuma-se usar muito essa definição, que é a segunda. A probabilidade do evento lá, eles costumam dizer que é o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Por exemplo, o cara fala assim, qual que é a chance de um casal ter um filho e ela ser do sexo feminino? Qual que é a chance de nascer uma mulher, então? Uma chance em 2. Por que é 1 o número de casos favoráveis? Não, mas eu perguntei 1. É porque ela quer ter um filho e esse filho tem que ser do sexo feminino. Então tem uma única chance de nascer do sexo feminino. Num total de quantas? 2. Então o 1 se torna o número de elementos do evento
E o 2 se torna o número de elementos no espaço amostral, porque pode ser o quê? Homem ou mulher. Vocês concordam comigo? Então, tá bom. Então vamos agora para o que mais interessa. Tá. Por exemplo, vamos aqui. Exercício 1. Em um colégio foi realizada uma pesquisa sobre as atividades extracurriculares dos seus alunos. Dos 500 alunos entrevistados, 240 praticam um tipo de esporte, 180 frequentam um curso de idiomas e 120 realizam essas duas atividades, ou seja, praticam um tipo de esporte e frequentam um curso de idiomas. Gente, o E na matemática significa que tem que acontecer as duas coisas simultaneamente, não é isso? O ou pode acontecer uma, a outra ou as duas, mas o E não tem jeito, tem que ser as duas coisas simultaneamente. Tá. Se nesse grupo de 500 estudantes, um é escolhido ao acaso, a probabilidade que ele realize pelo menos uma dessas duas atividades, isto é, pratique um tipo de esporte ou frequente um curso de idiomas é... Primeira coisa, existe interseção entre as grandezas esporte e idiomas? Então, gente, isso aqui remete àquela matéria lá do primeiro colegial e que no terceiro vocês já reviram também, né? Já começaram com conjuntos ou não? Então tá. Eu tenho dois conjuntos. Eu tenho um conjunto de esporte e tenho um conjunto que é de idiomas. Eu começo a preencher sempre da interseção dos dois conjuntos. Quantas pessoas praticam esportes e idiomas ao mesmo tempo? 120. Então eu coloco 120 na interseção dos dois conjuntos. Tá, mas quantas pessoas praticam esportes no total? 240. Mas como eu já tenho 120 na interseção, quer dizer que ainda faltam 120. Então, 120 está aqui. Quantas pessoas praticam o curso de idiomas? 180, não é? Como eu já tenho 120 aqui, para 180 falta 60. Então eu tenho 60 pessoas que praticam apenas o curso de idiomas. Tá, como o total de pessoas entrevistadas foram 500, 120 com 120, 240, né? Com 60, 300. Para 500 faltam 200. Então, gente, aqui está preenchido o nosso universo das 500 pessoas. Só que a pergunta é a probabilidade que ele realize pelo menos uma dessas duas atividades. Realizar pelo menos uma significa o quê? Ele pode realizar só o esporte, ele pode praticar lá o idiomas, ou os dois, não pode? Então eu tenho que fazer o quê? A união dos dois eventos. Concorda comigo? Mas a união dos dois eventos, então, vai ser quem? 120 com 120, 240. Com mais 60, 300. Então, gente, o número de elementos do evento é 300. Sobre o número de elementos do espaço amostral, que é 500. 300 dividido por 500 dá 3 quintos. Então, a probabilidade de escolher uma pessoa e ele frequentar pelo menos uma das duas atividades é de 3 para 5. 3 quintos, se eu dividir 3 quintos, não dá 0,6? E 0,6 em porcentagem representa o quê? 60%. Tá certo? Então, vocês já acostumam uma coisa. A gente precisa tentar sempre calcular a probabilidade e saber essa resposta na forma de fração, 3 quintos. Na forma de decimal, 0,6. E na forma também de porcentagem, que seria o quê? 60%. Certo? Alguém tem alguma dúvida aqui, gente? Não? Então vamos para o próximo. Agora, olha aqui. Existem algumas propriedades aqui. Nessas propriedades aqui, sendo PE a probabilidade de ocorrer o evento E e o ômega o espaço amostral, temos. Tá, primeira propriedade. Se o evento está contido no espaço amostral, a probabilidade desse evento acontecer vai ser sempre maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1. Agora a ideia é o seguinte, quando é que a probabilidade de um evento vai ser 0? Quando o evento for impossível. Lembra da história do dado? Vamos pensar no dado. Qual que é a chance de eu lançar um dado comum de 6 faces e sair a face 7? Nenhuma. Isso não existe, isso é impossível. Então, a probabilidade do impossível é 0. Ah, qual que é a chance, então, de eu soltar a caneta e ela cair? 100%. 100% não é 1? Então, gente, a probabilidade de qualquer evento vai variar de 0 até 1. Ah, tá. Então eu posso falar que a chance de um evento acontecer, a probabilidade do evento acontecer vai ser de 200%? Nunca. Porque ela nunca vai ser superior a 100. Certo? Se o evento está, o evento é igual ao espaço amostral, se o evento é igual ao espaço amostral, a probabilidade do evento vai ser igual a 1. Então quer dizer, gente, isso aqui é a probabilidade do evento certo, que com certeza ele vai o quê? Acontecer.
Se o evento for vazio, igual vazio, a probabilidade do evento vai ser o quê? 0. Então, isso é a probabilidade do evento impossível. Agora, se o evento está dividido em etapas, vocês lembram que na aula de análise combinatória eu falei que um evento pode estar dividido em etapas, não pode? Etapa 1, etapa 2, etapa 3 e assim por diante. Aqui, se o evento é dividido na etapa 1, ou etapa 2, ou etapa 3, e a interseção entre as etapas, entre os eventos, for igual a vazio, ou seja, significa que eles não têm nenhum elemento em comum, o que vai acontecer? A probabilidade do evento vai ser a soma das probabilidades de cada evento separado, certo? Então, no mesmo caso, a gente falar assim, qual que é a probabilidade de lançar o dado e sair um número par ou sair um número ímpar? A probabilidade de sair par é 3 em 6. A probabilidade de sair ímpar, 3 em 6, não é? Somando as duas, dá 6 em 6, que dá 1. Ou seja, 100%, porque o dado só tem número par ou ímpar, tá? Alguma dúvida a respeito disso aqui, gente? Não? Tá, vamos para o próximo. Probabilidade da união de eventos. Se A e B são eventos de um mesmo espaço amostral, então a probabilidade da união tem que ser a probabilidade A mais a probabilidade B menos a probabilidade A interseção com B. Agora, vamos pensar uma coisa. De onde que saiu essa fórmula? Opa, boa. Vamos pensar uma coisa. Voltando lá no primeiro colegial, a gente sabe uma coisa. Da teoria de conjuntos, se a gente pensar, da teoria de conjuntos, temos que... Vocês concordam comigo que eu tenho aqui o conjunto A e tenho um conjunto B, não é isso? Então, ó, conjunto A, conjunto B. E aqui, esse conjunto aqui é o conjunto que representa o universo, não é? Então a gente sabe uma coisinha, o número de elementos de A união com B tem que ser igual o número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos de A interseção com B. Concorda comigo? Agora, se a gente considerar uma coisinha, que NS é o total de elementos desse universo, e dividir o primeiro membro por NS e o segundo membro também por NS, eu vou ter que o número de elementos de A união com B dividido por NS tem que ser igual o número de elementos de A sobre NS, que é o total de elementos, mais o número de elementos de B sobre NS, menos o número de elementos de A interseção com B sobre NS. Tá, mas da definição de probabilidade a gente sabe uma coisinha, né? O número de elementos do evento sobre o número de elementos do espaço amostral não define a probabilidade do evento? Então, nesse caso, se eu estou pegando o número de elementos de A união com B e dividindo pelo total de elementos desse universo, eu tenho aqui o quê? A probabilidade de A união com B. Isso é igual. NA dividido por NS define quem? A probabilidade do evento A. Mais NB sobre NS define a probabilidade do evento B. Menos o número de elementos de A inter B sobre NS define, então, a probabilidade de A interseção com B. Ou seja, a fórmula está aqui, ó. Aquela fórmula lá, então, sai da teoria de conjuntos, do número de elementos de conjuntos. Agora, se o conjunto A e B são disjuntos, vocês lembram que conjuntos disjuntos são aqueles o quê? Que não tem nenhum elemento em comum. Qual que é a interseção de A com B aqui? Vazio. Se a interseção de A com B é vazio, qual que é a probabilidade, então, de ocorrer a interseção com B? 0. Se essa probabilidade é 0, então eu posso afirmar uma coisa, sempre quando os conjuntos forem disjuntos, a probabilidade de A união com B vai ser a probabilidade de A mais a probabilidade de B. Tá certo até aqui? Alguma dúvida aqui, gente? Então, ó. Isso aqui, então,
Voltando ao caso do dado, quando eu falei do número par e do número ímpar, a probabilidade de sair par tem interseção com a probabilidade de sair ímpar? Não. A interseção é o que ela é? Vazio. Então, a probabilidade é a soma das duas. Certo? Alguma pergunta até aqui? Não? Seguindo aqui, então. Vamos pensar aqui. Na tabela aparecem registrados os dados de 1.000 doadores de sangue. Gente, probabilidade, geralmente, às vezes, aparecem as tabelas. E é importante vocês olharem para a tabela e entender as informações que estão na tabela. Aqui na primeira coluna, ele definiu como sendo quem? Os grupos sanguíneos, não é isso? Já na segunda coluna, fator RH positivo. Na terceira, fator RH negativo. E a quarta coluna é o total. Esse 473 representa o quê? Isso, o total de pessoas do grupo sanguíneo do tipo O, contando o fator RH positivo e o fator RH negativo. O 363, então, é o total de pessoas do tipo A, 125, total de pessoas do grupo B, 39, total de pessoas do grupo AB. Mas aqui embaixo também, ó, existe uma outra soma. Esse 888 representa o quê? O total de pessoas com RH o quê? Positivo. Independentemente de quem? Do grupo, né? Quando pegar o 112, isso vai ser o RH o quê? Negativo. E o 1.000 representa o total de pessoas lá, não é isso? Que foram entrevistadas. Sorteando-se um dos 1.000 doadores, a probabilidade de sair um portador de sangue do tipo O ou fator RH positivo é igual a... Gente, o cara usou o ou. Quando fala ou, pode ser uma coisa, pode ser a outra, pode ser as duas, não pode? Então, no caso ali, sortear uma pessoa e ela ter o tipo O ou RH positivo, vai ser a união desses dois eventos. Então, eu posso ter pessoas com a probabilidade de sair o tipo O, somado com a probabilidade de ter RH positivo, menos O, interseção com RH. Por quê? Quando eu coloquei a probabilidade de sair pessoas do tipo O, vocês concordam que do tipo O são 420 mais 53, que dá 473 pessoas? Só que nessas 473 pessoas, eu estou contando pessoas que têm RH positivo e RH o quê? Negativo. Quando eu peguei as pessoas que têm RH positivo, o que que acontece? Eu também estou contando aqui, hein, essas 888 pessoas. Dentre essas 888, eu estou contando as 420, que tem o O, tipo O? Também estou. Então quer dizer que houve o quê? Existe uma interseção entre eles. Agora, quantas são as pessoas, então, que têm tipo O e RH positivo? 420. Então, gente, ó, probabilidade de ter tipo O, 473 sobre 1.000. Ter RH positivo, 888 sobre 1.000. Menos a interseção, que são os elementos que repetem nos dois conjuntos. 420 sobre 1.000, que deu 941 sobre 1.000. Quando a gente divide 941 por 1.000, a vírgula desloca quantas casas? 3 casas para a esquerda. Com isso, eu vou ter esse número na forma de decimal, que vai dar 0,941. Como eu quero colocar o número em porcentagem, então o que eu faço? É só deslocar essa vírgula agora 2 casas para a direita e colocar o sinal de porcentagem. Então, ó, 0,941 vai ser 94,1%. Tá certo? Gente, vocês entenderam aqui? Alguma dúvida? Oi? Certo, então a questão é assim, Bernardo. Para a gente entender o que é o princípio da fórmula, você vai jogar na fórmula. Eu entendi o que você quis dizer. O que o Bernardo quis dizer é o seguinte: eu poderia ter ido direto somente nas informações. O que ele quis dizer, por exemplo, quantas pessoas têm o RH, o tipo O, primeiro? Tá. Agora, quantas são as pessoas que têm RH positivo e não são O? Se eu somar isso e dividir por 1.000, eu tenho a resposta? Tem. Certo? Tá certinho, não tá errado não. Não, sem problema, não tem problema não. Tá bom? Gente, tudo certo? Podemos continuar? Então vamos lá, gente. Seguindo. Agora, quando a gente falar a probabilidade de eventos complementares, então a gente já sabe uma coisa. Se eu tenho o evento E, o complementar de E é aquele que tem o E traço, não é? Então, por exemplo, lancei uma moeda. Pode sair cara ou coroa, não é isso?
O complementar de sair cara é sair o quê? Quando lança um dado e sai o número par, o complementar então de sair o número par é o quê? Sai o número ímpar. Então, gente, o complementar é o que falta para aquele evento ficar igual a quem? Ao espaço amostral. Sempre lembrar disso, tá? Então, a formulazinha aqui vai definir que a probabilidade de um evento mais a probabilidade do evento complementar, isso sempre vai ser igual a quanto? Por que é 1? Vocês lembram lá no início que eu falei que a probabilidade do evento certo não é 100%? Olha, se os eventos são complementares, a soma dos dois eventos gera o quem? O espaço amostral. E a probabilidade do espaço amostral é sempre quanto? 1. Certo? Tá. Vamos ver o que acontece aqui. Exemplo 3, exercício 3, né? Dados do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas revelaram que, no biênio 2004-2005, nas rodovias federais, os atropelamentos com mortes ocuparam o segundo lugar no ranking de mortalidade por acidente. A cada 34 atropelamentos, ocorreram 10 mortes. Cerca de 4.000 atropelamentos por ano, 1 a cada 2 horas aproximadamente. De acordo com os dados, se for escolhido aleatoriamente para a investigação mais detalhada um dos atropelamentos ocorridos no biênio 2004-2005, a probabilidade de ter sido um atropelamento sem morte é... Tá, ele deu que a cada 10, no caso, a cada 34 atropelamentos, ocorreram quantas mortes? 10. Então, eu consigo calcular a probabilidade de uma pessoa ter morrido num acidente? Consigo. Qual que é a probabilidade da pessoa ter morrido lá? 10 em 34. Que divide por 2 dá 5 sobre 17. Só que no acidente só tem duas possibilidades, né? Ou a pessoa morre ou não morre. Então, eu posso considerar que esses dois eventos são eventos complementares? Tá, então se eles são eventos complementares, qual que é a probabilidade de ter um acidente sem morte? Então, é 1 menos a probabilidade de ter ocorrido a morte. Então, é 1 menos 5 sobre 17. Tirando o mínimo entre 1 e 17, é 17, né? 17 por 1 dá 1, vezes 1 dá 17. Então, fica 17 menos 5, 17 menos 5 dá 12 sobre 17. Não foi bem tranquilo definir o resultado? Foi, mas eu tinha que entender uma coisinha. O evento tem o evento, e existe o evento o quê? Complementar. O complementar de uma pessoa morrer é o quê? Não morrer. Como ele deu a probabilidade do cara ter morrido como sendo 10 sobre 34, então a gente usa então a probabilidade de eventos complementares e define qual que é a probabilidade do cara não morrer. Tá certo isso? Tá. Agora, todo mundo sabe, bonitinho, que eu falei uma coisinha aqui. Quando lança um dado, a chance de sair o número par foi quanto? 3 em 6. Porque são 3 números pares. 3 em 6 não dá meio? Então, a chance do cara escolher um número e acertar quando lança um dado, por exemplo, se eu perguntar para a Isabela, então, escolhe o número aí do dado lá. 4. Qual que é a chance de sair o número 4 quando ela lança o dado? 1 em 6. Uma chance em 6. Mas vamos supor, Bernardo, que eu falo o seguinte, lancei o dado, olhei para o resultado e falei assim, o resultado é par. Qual que é a chance da Isabela acertar agora? 1 em 3. Aumentou a chance dela acertar? Aumentou. Por quê? Porque foi dado uma condição. Porque o espaço amostral o quê, Matheus? Diminuiu. Mas o espaço amostral ficou reduzido, diminuiu por um motivo. Porque foi dado uma condição. Então, gente, sempre quando for dado uma condição, o espaço amostral fica o quê? Restringido. Com isso, aumentando a chance de acertar. Então, na primeira situação, você tinha uma chance em 6. Já na segunda, quando eu falei que lancei o dado e que o resultado é par, a sua chance aumentou para 1/3, ou seja, 33%, não era? Não, porque você deu uma condição. Quando você dá uma condição, Matheus, você está restringindo. Porque caso contrário, por exemplo, quando você lança um dado, você não tem outra possibilidade que não seja sair um número de 1 a 6. Quando você retira uma carta do baralho, você não tem outra possibilidade que não seja sair uma carta das 52 cartas que compõem o baralho. Entendeu? Mas se eu te falar assim, retire-se uma carta do baralho, qual que é a chance de sair um as? Existem 4 em 52. Mas se eu falar assim, ó, retirei uma carta do baralho e era uma carta de copas, qual que é a chance dele ser um as? 1 em 13. Não, aí não tem como, né? Porque é o seguinte, a condição é dada antes de você fazer o exercício. Se a Isabel tivesse falado que o número é ímpar, eu tinha falado que o dado foi lançado e saiu o número ímpar. Então, toma cuidado com uma coisa. O cara já vai te dar uma condição.
Então, se ele te dá uma condição de sair o número par, você vai escolher o número ímpar? Não vai. Então, ó, sejam A e B dois eventos em um mesmo espaço amostral, no caso ômega. A probabilidade condicional de A, dado que ocorreu o evento B, é dado por... Gente, a gente sempre vai indicar por A barra B. Isso aqui, então vai estar falando assim. A probabilidade de A ocorrer tendo ocorrido B é o número de elementos de A em interseção com B sobre o número de elementos de B. Tá. Vamos pensar uma coisinha, voltando só no exemplo ali. Se saiu o número... Quando lançou o dado, eu te perguntei, qual era a chance de sair o número 4, então? Clésio, aqui você pega ou não? Aqui, voltando. A probabilidade, então, de lançar um dado e sair o número 4 é uma chance em 6, certo? Quando eu falei o seguinte, que o dado já foi lançado e que o resultado é par, você já sabia que agora o nosso espaço amostral tem apenas 3 elementos, que é o 2, 4 e 6. Qual que é a chance, então, de sair o número 4? Apenas uma em 3. Tá, se você falar que esse aqui, ó, o 3, representa o número de elementos do conjunto B, sendo B 2, 4 e 6, você concorda comigo que o número de elementos de B são apenas 3? Quando você falou que queria que saísse o número 4, o número 4 tem quantos elementos? Apenas 1. Então significa que esse aqui é o número de elementos do conjunto A interseção com B. Ou seja, quantos elementos tem de interseção de A com B? Apenas 1. Se tem apenas 1, por isso a probabilidade do evento é 1 sobre 3. Se eu pegar agora essas duas fórmulas e dividir por NS as duas, não vira a probabilidade de A inter B dividido pela probabilidade de B? Está aqui. Então, gente, como é que vocês vão ler isso? Ó, quando aparecer o P, então a probabilidade A barra B é a probabilidade de ocorrência do evento A com a condição que B tenha ocorrido. E se fosse BA, o B primeiro, o A depois, seria então, é a probabilidade de ocorrência do evento B com a condição que ocorreu o evento A. É sempre isso, tá certo? E o que isso vai provocar? Vamos ver aqui. Em um blog de variedades, músicas, mantras e informações diversas, foram postados contos de Halloween. Após a leitura, os visitantes puderam opinar, assinalando suas reações em divertido, assustador ou chato. Ao final de uma semana, o blog registrou que 500 visitantes distintos acessaram essa postagem. Tá, essa tabela aqui mostra, né, o gráfico mostra os contos aqui e a opinião. 52% das pessoas acharam divertido o conto, 15% assustador, 12% chato e 21% não opinaram. Certo, se eu somar tudo aquilo ali, vai dar 100%, né? Esse 100% representa quantas pessoas? 500. Tá, aí ele fala agora assim, o administrador do blog irá sortear um livro entre os visitantes que opinaram na postagem, Contos de Halloween. Sabendo que nenhum visitante voltou mais de uma vez, a probabilidade de uma pessoa escolhida ao acaso entre as que opinaram ter assinalado que o Contos de Halloween é chato, é mais aproximado por... Primeira coisa, ele deu alguma condição? A pessoa tem que ter opinado. Tem alguém que não opinou ali? 21% não opinaram. Então é o seguinte, o meu espaço amostral vai trabalhar apenas com as pessoas que opinaram. Então olha aqui, quem opinou? Quem acha que é divertido, assustador ou chato. Somando então 52 com 15 mais 12, isso vai dar um total de 79%. Tá, desses 79%, quantas pessoas consideraram chato o conto? 12%. Não é isso? Então a probabilidade do evento foi agora 12 sobre 79, que vai dar o quê? 15%. 0,15 não é 15%? Gente, então o que aconteceu? Se no início o cara não tivesse dado nenhuma condição, qual que seria a probabilidade do cara ter achado o conto chato? 12%. Mas quando ele deu a restrição, né, Matheus? O que aconteceu? O espaço amostral diminuiu, ele ficou restringido, reduziu. No que reduziu o espaço amostral, aumentou
a probabilidade das pessoas acharem chato. Então, essa probabilidade foi para quanto? 15%. Tá certo? Alguma pergunta aqui? Então, por isso é importante ler a pergunta mais de uma vez e entender se o cara está dando alguma restrição ou não. Tá? Exercício 5. Em uma escola, 20% dos alunos têm problemas visuais, 8% problemas auditivos e 4% têm problemas visuais e auditivos. Sabendo que o aluno escolhido tem problemas visuais, então se ele tem problema visual, quantas são as pessoas que têm esse problema? 20%. Qual é a probabilidade que ele tenha problemas auditivos? Então, gente, a pessoa escolhida tem problema visual. Só que ele está falando o seguinte, que ele quer saber qual que é a chance da pessoa também ter o quê? Problema. Mas quantas são as pessoas que têm problemas visuais e auditivos? Não é 4%? Então, ó, a probabilidade da pessoa ter um problema auditivo, sabendo que ela tem problema visual, é de 4% sobre 20. Então, 0,04 dividido por 0,20 vai dar 0,2, que corresponde a 20%. Tá certo isso? Então, gente, é importante olhar para a pergunta e entender que se o cara deu a condição, qual a condição que foi dada? A condição é que a pessoa tem o quê? Problema auditivo. No caso, não é? Sabendo que o aluno escolhido tem problemas visuais, então a primeira condição é que ele tem problemas visuais. E a segunda é que ele tenha também, além dos problemas visuais, ele tem um problema o quê? Auditivo. Alguma dúvida aqui? Então, continuando. Vamos lá. Exercício 6. A queima de cana aumenta a concentração de dióxido de carbono e de material particulado na atmosfera. Causa alteração do clima e contribui para o aumento de doenças respiratórias. A tabela abaixo apresenta números relativos a pacientes internados em um hospital no período da queima da cana. Então, gente, essa tabela traz aqui. Os pacientes estão classificados em dois grupos, né? Dos idosos e crianças. Quando a gente fala dos problemas respiratórios, pode ser causados pelas queimadas, ou respiratórios resultantes de outras causas, ou outras doenças. Vamos pensar primeiro uma coisa. Quando eu olho para problemas respiratórios causados pelas queimadas, eu tenho 50 idosos e 150 crianças, não é isso? No total, dá um total de quantas pessoas? 200. Quando falar só dos problemas respiratórios resultantes de outras causas, idosos são 150, crianças 210. Tá, que dá um total de 360. Agora, as demais doenças vão ser idosos 60, criança 90, dá um total de 150, né? Quando a gente pega a soma só na linha, qual que foi o total de idosos entrevistados aqui, pesquisados? 260, o total de crianças, 450. Então, uma coisa importante é a gente olhar para a tabela e saber interpretar cada informação dela. Tá, e ele fala assim, escolhendo-se aleatoriamente um paciente internado nesse hospital por problemas respiratórios causados pelas queimadas, a probabilidade que ele seja uma criança é igual a... Ele deu alguma condição? Ah, só? Ah, mas o problema respiratório foi causado pelas... Ah, mas então quantas pessoas têm problemas respiratórios causados por queimadas? 200. Dessas 200, quantas são crianças? Gente, pronto, acabou o exercício, porque olha aqui. O que aconteceu? O total de pessoas que são crianças que têm problemas causados pelas queimadas são quantas? 150, não é isso? Qual que é o total de pessoas que estão no grupo de problemas respiratórios causados por queimadas? 200. 150 por 200 dá 3 quartos, 3 dividido por 4 dá 0,75. 0,75 representa o quê? Com isso, a resposta é o quê? Letra E. Então, a probabilidade do evento é de 0,75. O que sugere a necessidade de que, em áreas atingidas pelos efeitos das queimadas, o atendimento hospitalar no setor de pediatria seja o quê? Reforçado. Tá certo? Ou seja, além de calcular a probabilidade, você teve uma conclusão. Tomou uma conclusão a respeito da situação. Certo? Vamos lá, gente. Independência de eventos. Dois eventos A e B são independentes se a informação da ocorrência ou não de B não altera a probabilidade de ocorrência de A. Ou seja, no caso da gente pensar assim, lançou a moeda. Quando lança a moeda pode sair o quê? Cara ou coroa, certo? Quando lança um dado pode sair o número de 1 a 6. O lançamento de uma moeda, sair cara, interfere, olha lá, interfere na ocorrência de sair o número par no dado? Não. Então é o seguinte,
tanto o dado não interfere na moeda, como a moeda não interfere no dado. Então eu falei assim, lancei o dado, saiu o número par. Isso interfere na probabilidade então de sair cara quando eu lanço a moeda? Não. Consequentemente, temos que dois eventos A e B são independentes se, somente se, a probabilidade de A inter B, ou seja, de ocorrer os dois simultaneamente, é igual à probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Se eu perguntasse assim, qual que é a probabilidade de eu lançar um dado e sair um número par e lançar uma moeda e sair cara? Ora, a probabilidade de lançar o dado e sair um número par é 3 em 6. Isso não interfere na probabilidade da gente lançar a moeda e sair o quê? Cara. Qual que é a chance de sair cara da moeda? Então quer dizer que isso aqui vai dar quanto? Eu posso multiplicar o 3 com 6? Não posso? Dividindo por 3, aqui fica 1, aqui fica 2. Então, o resultado desse evento vai ser quanto? 1/4. Então quer dizer o seguinte, esses dois eventos são eventos independentes? São. E a probabilidade de ocorrer os dois simultaneamente é a probabilidade do primeiro vezes a probabilidade do segundo. É isso que acontece. Agora vamos ver uma coisa aqui. Exercício 7. Em um determinado semáforo, as luzes completam um ciclo verde, amarelo e vermelho em 1 minuto e 40 segundos. Tá, 1 minuto e 40 segundos é um total de quantos segundos? Não é 100? Seria 60 mais 40, 100. Desse tempo, 25 segundos são para a luz verde, 5 segundos para a amarela, 70 para a vermelha. Ao se aproximar do semáforo, um veículo tem uma determinada probabilidade de encontrá-lo na luz verde, amarela ou vermelha. Se essa aproximação for de forma aleatória, pode-se admitir que a probabilidade de encontrá-lo com uma dessas cores é diretamente proporcional ao tempo que cada uma delas fica acesa. Então, por exemplo, qual que é a chance de você chegar e encontrar, então, o semáforo com a luz verde? São 25 segundos sobre um total de 100. Com a luz, no caso, amarela, 5 segundos, então 5 sobre 100. Já com a luz vermelha vai ser quanto? 70 sobre 100. Então, diretamente proporcional. Tá. Suponha que o motorista passa por um semáforo 2 vezes ao dia, de maneira aleatória e independentemente uma da outra. Qual é a probabilidade de o motorista encontrar esse semáforo com a luz verde acesa nas 2 vezes que passar? Então, gente, o cara vai passar a primeira e vai voltar e passar a segunda. Vocês lembram da análise combinatória que toda vez quando a gente fala do E, existe o quê? Um produto, não é? Então, pensando, qual que é a chance dele passar a primeira vez e encontrar o semáforo verde? 25 em 100. E qual que é a chance dele passar a segunda vez e estar com a luz verde? 25 em 100. A gente sabe que 25 sobre 100 não é 1/4. Então, isso vai ser 1/4 vezes 1/4, vai dar 1 sobre 16. Então, a probabilidade do cara passar e encontrar o semáforo 2 vezes com a luz verde vai ser, então, de 1 sobre 16. Todo mundo concorda? Então, quer dizer que isso aqui foi um produto de probabilidades? Certo? Tá certo? Agora, vamos pensar nessa outra situação aqui. Considere uma prova de matemática constituída de 4 questões de múltipla escolha, com 4 alternativas cada uma, das quais apenas uma é correta, certo? Então, a gente tem o seguinte, uma prova composta de quantas questões? 4. Cada questão tem quantas alternativas? 4. Mas apenas uma é correta. Então é o seguinte, para cada questão, qual que é a chance do cara acertar a questão? É uma chance em 4. Qual que é a chance do cara errar a questão? 3 em 4. Então, gente, dessa forma, então é correto afirmar que a probabilidade de esse candidato acertar nessa prova exatamente uma questão é, vamos supor então que ele acerte a primeira. Então ele tem uma chance em 4 de acertar a primeira. Qual que é a chance então dele errar a segunda? 3 em 4, de errar a terceira e de errar a quarta. Mas quem falou que ele tem que acertar justamente a primeira e errar as demais? Alguém falou isso? Falou? Não, né? Então, o que a gente vai ter que fazer? Mas então ele pode... Então o que a gente vai ter que fazer? Poder permutar, não pode perguntar isso aqui? Então eu vou ter que permutar. Mas quantos são os elementos que eu tenho que permutar? 4. Mas desses 4 elementos, quantos são iguais? 3. Trocar 3/4 de local com outro de 3/4 muda alguma coisa? Então, gente, isso aqui vai ser, então, 1/4 vezes 3/4 vezes 3/4 vezes 3/4
vezes permutação de 4 elementos com 3 repetidos. Quando eu faço essa permutação, eu estou considerando as possibilidades de que a primeira esteja certa e as demais não, ou a segunda correta e as outras não, ou a terceira correta e as outras não, ou a quarta correta, concorda? E as demais não. Gente, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27, não é? 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64, vezes 4, 256. Agora, como é que resolve a permutação de 4 com 3 repetido? É 4 fatorial sobre... Tá, se eu for resolver o 4 fatorial, vocês concordam que ficaria 4 vezes 3 fatorial? Corta o 3 fatorial em cima com o embaixo, sobra quanto aqui em cima? 4. Eu posso simplificar o 4 com 256, não posso? Divide todos os dois por 4, isso vai dar quanto? 1 em cima, 64 embaixo. Com isso, a probabilidade, então, vai ser de 27 sobre 64. Então, gente, a chance do cara acertar apenas uma questão nessa prova vai ser o quê? De 27 sobre 64. Certo? Alguém tem alguma pergunta para mim aqui? Não? Então, nesse momento, chegou a hora de vocês praticarem um pouquinho, tá bom? Então, agora vamos tentar fazer esses exercícios propostos aí. Certo?